em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha o pessoal entrando. Dani, seja muito bem-vinda. Eliânia, Pati, obrigado pela presença. Galera, escrevem aí da onde vocês estão assistindo esta live. Hoje nós teremos um momento muito especial. Esta live é um convite. Há muito tempo Deus vem me incomodando para falar sobre casamento, que é um tema que eu tenho falado muito pouco nas minhas redes sociais. E eu decidi então criar este movimento, o convite. E eu quero já dar as boas-vindas para quem está aqui comigo, para quem está assistindo, para quem vai assistir posteriormente. Sejam muito bem-vindos neste movimento. Clarice, sobre o que é esta live? Esta live, ela não é sobre relacionamento. Para quem não me conhece, eu sou Clarice Leal, coach, terapeuta, trabalho bastante com casais, há vários anos eu venho feito um trabalho com casais, mas muito nos bastidores, né? Na minha rede social eu trago muito pouco este tema, e agora eu quero trazer este tema com mais amplitude para as pessoas. E qual que é a minha intenção com esta live? É convidar vocês para uma nova fase, para um novo tempo, para um despertar. Eu ouço muitas pessoas falarem: o amor acabou, meu casamento esfriou, meu parceiro não liga mais para mim. E na verdade o que eu tenho percebido é que não falta amor. O que falta é maturidade emocional. O que falta são ferramentas para enfrentar as crises, enfrentar a rotina, enfrentar tudo aquilo que, via de regra, afeta os relacionamentos. Então, esta é uma live de sobrevivência, ou seja, é uma live para tirar os casamentos, os relacionamentos daquela situação de viver ligado nos aparelhos e realmente trazer para uma vida, para parar de sobreviver. Quantas pessoas vocês conhecem que hoje estão com o casamento por um fio, com o casamento atravessando dificuldade, que não sabem como fazer, que já não sabem mais se amam ou se não amam? Aproveita, já compartilha esta live, eu já vou aqui começar a compartilhar também. Compartilhe com as pessoas que você ama, compartilha com as pessoas que você gostaria que ouvisse falar sobre este tema. Já vai mandando aí para sua rede de contatos, que com certeza hoje muitas pessoas vão despertar para ter o relacionamento que elas sonharam quando se casaram, o relacionamento que elas merecem ter. Bora lá? Vamos junto? A maioria dos casais está sem preparo emocional, conforme eu abri esta live falando. Clarice, o que é a falta do preparo emocional? A falta do preparo emocional é você não ter ferramentas para lidar com algumas situações. Mas mais do que ter ferramentas, é você entender como aquela situação aconteceu. Vou dar um exemplo. Imagine que você vem com o teu carro pela rua e o pneu fura. Do teu carro o pneu fura e você fica parado. E você tem no porta-mala do seu carro uma caixinha de ferramentas. Tem lá a chave de roda, chave de fenda e várias outras chaves. Qual é a chave que você vai usar para trocar o pneu? A chave de rodas. Ou seja, se você pegar a chave de fenda, você vai conseguir trocar o pneu? Não. Então tem muita gente tentando consertar o casamento com a chave errada. Mas vamos aprofundar mais um pouco. Por que o pneu furou? Furou porque está desgastado? Furou porque eu não prestei atenção e passei em cima de algum prego? Se eu não descobrir por que o pneu furou e eu não passar a tomar cuidado,
eu sempre vou cair novamente no mesmo buraco. E é isso que eu tenho visto nos relacionamentos. Boa noite, Viviane, Vila do Bebê, Wallace, Stephanie, sejam muito bem-vindos nesta live. Eu gosto muito de uma passagem bíblica, quando aquelas prostitutas, né, que moram juntas e têm o bebê juntas, e uma dorme sobre a criança e a criança morre, então ela pega o filho da outra e como se fosse dela e coloca o morto no colo da outra. Então aquela mãe vai reclamar com Salomão que a criança viva é dela. E outro dia estava refletindo acerca dessa passagem bíblica e pensei assim, como eu posso trazer esta passagem bíblica para dentro dos relacionamentos, para que realmente as pessoas entendam a importância de ter maturidade emocional para atravessar as crises que com certeza virão sobre todo e qualquer casamento. Isto é inevitável. Aquelas duas mulheres moravam juntas, as duas estavam dormindo, as duas haviam gerado um bebê. Só que uma dormia o sono da negligência. Muito provavelmente, antes daquele bebê morrer, ele se debateu, ele tentou, ele chorou, ele resmungou, ele deu algum sinal de que ele estava sendo sufocado. Mas ela estava dormindo o sono da negligência. Já a outra, que tinha o bebê vivo, estava dormindo o sono da confiança. Ela fala para o rei, só estávamos nós duas na casa. E ela confiava na amiga, nunca ela imaginou que a amiga roubaria o filho dela. Gente, olhando para os nossos relacionamentos, é exatamente isso que acontece. Você conhece uma pessoa, se apaixona por ela, idealiza uma vida perfeita, filhos, faz uma festa maravilhosa e num determinado momento você se deita em cima daquele sonho que você gerou. E você dorme o sono da negligência e você não percebe que o casamento, o relacionamento está sufocado, está morrendo aos poucos. E o outro, por sua vez, na maioria das vezes, ele dorme o sono da confiança. Ele acredita que tudo vai se resolver, ele acredita que em algum momento tudo vai dar certo, que em algum momento o outro vai mudar. Nós estamos sempre esperando que o outro mude. Raquel, seja muito bem-vinda. Quem mais? William Silva, sejam muito bem-vindos. Gente, vão colocando aí de onde vocês estão assistindo esta live, tá? E quem for entrando também, posteriormente, quem assistir depois, sejam muito bem-vindos. Então, muitas vezes, o que eu percebo? Um dormindo o sono da negligência e o outro dormindo o sono da confiança e aquele casamento sendo sufocado. Sufocado pelas adversidades, sufocado pela criação dos filhos, pela rotina, pela dificuldade financeira. E um dia alguém chega e pede o divórcio. Um dia alguém chega e fala que não quer mais. Um dia alguém chega e descobre uma traição. E aí você entende que aquilo que você gerou, que você achou que estava cuidando, na verdade está morrendo. Qual é então a grande verdade nisso tudo? O primeiro passo é despertar você para o relacionamento, para esse cuidado com o relacionamento, para que não durma nem o sono da negligência e nem o sono da confiança. E que quando a tempestade vier, nós saibamos usar a chave correta para corrigir, para acertar a rota. A gente sempre acha que é a crise, né? Ah, porque o casamento acabou? Ah, depois que o filho nasceu, a minha esposa já não liga mais para mim, o meu marido só fica no celular, é uma dificuldade financeira, é uma doença, é uma interferência familiar, é um desemprego, é uma quebra de uma empresa. A gente sempre acha que a crise está destruindo o nosso relacionamento. Mas, na verdade, o que destrói o relacionamento não é a crise. É a falta de maturidade emocional. É a falta de conhecimento para lidar com aquela crise, para cruzar aquela tempestade. É a falta de saber como ajustar as velas do barco. E o que acontece quando você vê uma tempestade? Normalmente, um rema sozinho, o outro para de remar, o barco começa a balançar e num casamento sempre vai ter um que está mais forte e um que está mais fraco.
Dificilmente os dois são afetados ao mesmo tempo. Por exemplo, um perde o emprego, o outro continua trabalhando. Às vezes, aquele que perdeu o emprego, ele fica mais fragilizado, ele precisa de mais atenção, mas o outro ele está tão preso na rotina, nas necessidades, que ele esquece de olhar para o outro. E aí ele não percebe que o outro parou de remar, ele não percebe que o outro desanimou, e aí ele começa a remar sozinho, aí ele vai ficando cansado de remar sozinho, aí ele vai cobrando o outro porque não está remando, sem perceber o quão fragilizado o outro está. E quando aquele casamento acaba, de quem é a culpa? Do desemprego, da dificuldade? Não. A culpa é porque não houve maturidade, não houve técnicas, não houve um olhar para o outro, não houve um entender a necessidade do outro. Então, o que você olha hoje para um relacionamento, para o seu relacionamento, e de 0 a 10, que nota você dá para sustentabilidade dele? O quanto o teu casamento suportaria uma grande crise? O quão forte é o teu relacionamento, o quão seguro você está de que este relacionamento suporta uma tempestade. Hoje, a gente percebe muito a falta da comunicação, falta de diálogo. Quantos casais eu atendo que às vezes um tá perdido, um tá com dificuldade e o outro se afasta. Aí eu converso com o outro, ele fala assim: ah, mas ele não se abre, ou ela não se abre, ele não conta. Mas o quão disponível você está para esta comunicação? E quando o outro se abre, você mais julga ou você mais acolhe? Você mais ouve ou você mais dita as regras? Isso é uma coisa muito comum também, né? Quando uma parte do relacionamento, um cônjuge, vem comunicar uma dificuldade, uma dor, o outro já, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo, porque a culpa é sua, porque você tomou uma decisão errada, e aquilo que era para ser um acolhimento vira uma sessão de críticas que vai levando o outro a se fechar. Mas via de regra, quem faz isso não percebe que faz. Por quê? Porque esta pessoa, ela não foi treinada para resolver conflitos. Ela não foi treinada para lidar com aquela dificuldade. Ela não foi treinada para crescer junto. Na maioria das vezes, a gente é treinado apenas para dar conta. Quantas vezes eu ouço isso? Meus pais falavam que eu tinha que dar conta. Meus pais falavam que eu tinha que ser independente. Meus pais falavam que eu tinha que resolver tudo sozinha. E a gente esquece de olhar para o outro. A gente esquece de perceber se esse outro está dando conta de resolver sozinho. Afinal, um casamento só existe se for a dois. Só existe se os dois estiverem olhando juntos para a mesma direção, para o mesmo ponto. Se os dois estiverem com as velas ajustadas para o mesmo lado. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que fala que uma casa dividida não se estabelece. Então, um casamento, para ele ser forte, os dois precisam estar na mesma direção. Permanecer conectado na mudança de vida. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, né? Eu ouço muito nas redes sociais que para um casamento durar, você precisa se apaixonar todos os dias pela mesma pessoa. E eu discordo desta fala. Eu aprendi, depois de 27 anos de casada, que para um casamento dar certo, você precisa se apaixonar de tempos em tempos por uma nova pessoa. Por quê? As pessoas falam assim, o outro não muda. Não, ele não vai mudar por você, ele não vai mudar alguns hábitos, alguns comportamentos, mas a vida vai nos mudando. Os ciclos vão se fechando e nós vamos nos tornando outra pessoa de acordo com a necessidade daquele momento. Eu vou dar um exemplo. Um casal recém-casado, eles estão muito conectados um com o outro. Tem ali a lua de mel, os sonhos, os planos. Então você se casou, você recebe uma pessoa. Que depois, mais pra frente, nós vamos falar sobre toda a bagagem que nós trazemos para o casamento. Mas eu nem vou entrar neste mérito agora.
Agora vamos falar da pessoa que você conheceu, daqueles 10%, né? Vocês sabem que quando nós nos casamos, nós só conhecemos de fato 10% da pessoa com quem nós nos casamos. Os outros 90% nós vamos descobrir depois. E aí aquela pessoa que nos primeiros meses, nos primeiros anos de casamento, está muito conectada, é uma pessoa, a pessoa com quem eu me casei, salvo algumas exceções. Aí aquele casamento vem os filhos. Quando vem os filhos, os dois mudam. A mulher se conecta mais com a criança. A atenção dela, o tempo dela passa a ser mais da criança. Ela já não é aquela mulher com quem você se casou. Ela já não tem a mesma vaidade. Ela já não tem o mesmo tempo para você. A vida dela já é mais corrida. Ela já não se arruma tanto. E aquele homem também não é o mesmo homem que você se casou. Agora tem um filho para sustentar. Agora ele tem mais preocupações em trazer o dinheiro para casa. Ele tem mais preocupações com a educação daquela criança. Ele sente mais. Então, os dois mudaram. E aí, cada um tem que se apaixonar por esta nova pessoa, por aquela mulher mais ocupada, por aquela mulher com menos tempo, por aquele homem mais preocupado. Depois esses filhos vão mudando de fase, vem a adolescência são outras preocupações. Aí aquela mulher já fica aquela mãe mais neurótica, que já não dorme enquanto o filho não chega, que já está mais preocupada com a nora, que já começa a ficar reclamando com o marido de tudo, do quarto sujo, da meia que não lava, que não vai para o cesto. E aquele homem precisa se apaixonar por esta mulher, que já está tão distante daquela mulher por quem ele se apaixonou quando se casaram, que já é tão diferente daquela pessoa dos primeiros anos de casamento. E esse homem também já mudou. Depois vem outras fases, vem a aposentadoria, que daí a pessoa quer ficar sossegada, vendo um videozinho, vendo um filmezinho, ou quer ficar no celular jogando um jogo, e às vezes o outro está num outro momento já querendo mais atenção. Então, para um casamento dar certo, nós precisamos aprender a nos apaixonar de tempos em tempos por aquela pessoa que a vida vai transformando, que a vida vai formando, forjando, de acordo com as dificuldades que a vida vai apresentando. E quando a gente fala disso, não há que se falar de culpa. Outra coisa muito comum nos casamentos, a culpa é dele, a culpa é dela, porque ela não muda, porque ele não muda, porque se ele não mudar, se ela não mudar, o casamento vai acabar. Não há que se falar em culpa. Há que se falar em entendimento, em empatia, em olhar para o outro, entender as necessidades do outro e buscar, dentro das suas condições, suprir esta necessidade. É os dois olhando para o casamento e não cada um olhando para si, cada um olhando para sua carreira, cada um olhando para sua necessidade, cada um olhando para suas dificuldades. A maioria dos casais, eles não conversam para se entender. Eles conversam para convencer o outro a fazer o que ele quer. Já pararam para prestar atenção na última conversa que você teve com seu cônjuge? Era uma conversa para você entender a necessidade dele, era uma conversa para você entender por que ele estava se comportando daquela forma, ou era uma conversa para você falar para ele como você gostaria que ele se comportasse? Coloca aqui, escreve aí embaixo, a última conversa, a última DR que vocês tiveram. Foi uma DR de entendimento? Foi uma DR para buscar resolver o problema do outro? Ou foi uma DR para transformar o outro na sua pessoa ideal? Coloca aí, vamos entender se realmente está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando aqui. Quando a gente fala de maturidade emocional, Clarice, o que é maturidade emocional? A gente sempre fala, né, que tem uma frase que fala assim que envelhecer é inevitável, amadurecer é opcional. O casamento, a mesma coisa. Né? O casamento vai passar 20, 30 anos. Quantos casais vocês conhecem que estão casados há 30, 40 anos, estão infelizes desde os 10 primeiros anos de casado e ficaram juntos apenas porque se acostumaram, apenas pela comodidade ou muitas vezes porque não quer partilhar bens, ninguém quer abrir mão de nada. Olha que legal, olha a RM já falando, foi uma DR, um querendo mudar o outro. Gente, na maioria das DRs é isso que acontece.
É sempre um colocando para o outro como ele quer que o outro se comporte. E aí o que acontece? Quando a gente faz isso, o outro, cada parte, ela vai se sentindo agredida, ela vai se sentindo invadida, porque do mesmo jeito que eu quero que o outro mude, o outro também quer que eu mude. Só que o homem é diferente da mulher. O homem observa mais, o homem fala menos, e ao contrário da mulher, que ela, na maioria das vezes, né, salvo algumas exceções, obviamente, a mulher, ela pega a mala, vai embora, surta, sai da casinha, o homem não. O homem, ele vai saindo do casamento emocionalmente. E às vezes a mulher não percebe. Ele vai se distanciando, ele já não vai mais fazendo parte, ele já não vai mais dando atenção, ele já não vai mais cobrando. E aí, quando a parte acorda do sono da negligência, a outra parte já morreu no relacionamento. Então é muito importante a gente olhar, a gente entender e a gente amadurecer. Não basta o casamento ter tempo de vida, o casamento precisa ter maturidade. Existe um inimigo invisível de todos os casamentos, de todos os casais. Na verdade, são vários inimigos invisíveis. Quais são esses inimigos invisíveis? Gente, anota aí para você entender qual deles está atacando o seu casamento hoje. E anota aqui embaixo, se você identificar algum inimigo invisível desse no seu casamento, comenta aqui para a gente entender também quais deles são mais comuns. Primeiro inimigo invisível, reatividade emocional. Tem uma frase que diz assim: nós agimos como nós gostaríamos de agir, mas nós reagimos como verdadeiramente somos. E a neurociência fala que a gente sempre vai despejar o nosso lixo em cima daqueles que a gente sabe que nos amam. Então, dificilmente você vai tratar o teu chefe da mesma forma que você trata o teu cônjuge. Tem coisas que você suporta do teu chefe que você não suporta do teu cônjuge. Então, com o nosso parceiro, nós somos muito mais reativos. E quando nós reagimos, é sempre a nossa criança interior reagindo a alguma dor, a alguma situação que não foi resolvida. Só que o outro não vê a dor, o outro não vê a intenção, o outro só vê a reação. Então, essa dificuldade de agir ao invés de reagir é um grande inimigo invisível dos relacionamentos. O outro inimigo invisível, muito comum nos relacionamentos, é o orgulho. A pessoa sabe que ela está errada, mas ela não pede desculpas, porque o orgulho não deixa. A necessidade de estar sempre certa, a necessidade de menosprezar, diminuir o outro e a famosa inversão de culpa que os orgulhosos fazem tão bem, né? O que é inversão de culpa? Eu vou dar um exemplo aqui bem grosseiro, digamos assim, para ficar fácil o entendimento, mas isso acontece nos detalhes do casamento. Mais um exemplo bem grosseiro: você pega o outro traindo. E ele vira para você e fala assim: a culpa é sua que eu te traí, porque você não me dá atenção, porque você me abandonou, porque você não liga para mim. Ele vai invertendo a culpa, porque o orgulho é tão grande que ele não consegue falar, ou ela, né? Desculpa, eu errei, foi mal, eu te amo, eu não sei o que aconteceu. Às vezes a pessoa não consegue descer desse pedestal. Então tem muitos casamentos sendo destruídos por conta do orgulho. Vamos olhar para a gente, vamos entender, né? Vale a pena? Vale a pena eu ser orgulhoso como aquela pessoa que eu escolhi para dividir a vida? Por que não tirar a armadura? Por que não descer do pedestal? Por que não pedir desculpas? O que de pior pode acontecer se você pedir desculpas e reconhecer que errou? Qual foi a última vez que você pediu desculpas para o seu parceiro? Outro inimigo muito comum dos casamentos, o ego ferido. E esse inimigo, gente, ele é muito perigoso, porque às vezes esse ego, ele tá ferido lá da infância. Às vezes nem tem a ver com o cônjuge, né? Uma outra frase aí que tá sempre nas redes sociais, que diz assim: enquanto você não tratar suas feridas, você vai sangrar em cima de quem não te feriu.
Então, às vezes, eu trago um trauma, eu trago uma dificuldade, uma situação lá da infância para dentro do meu casamento. Vou dar um exemplo. Uma menina que cresceu num lar onde o pai bebia. E aí esse pai, de tempos em tempos, ela via essa mãe, esse pai brigando por conta desta bebida. E a neurociência, a psicanálise já explica quando isso acontece, essa criança não deixa de amar os pais, ela deixa de amar a si mesma, ela se sente menosprezada e ela traz para ela essa culpa. E aí ela casa e o marido toma uma cerveja. E aquele ego ferido, aquela situação não resolvida da infância, vem com todo o peso em cima desse cônjuge por conta de uma cerveja, de um uísque, enfim, de uma bebida que a pessoa tomou. Quantos casamentos estão atravessando dificuldades por conta do ego ferido? Que também muito se aproxima de um outro inimigo, que são os traumas não resolvidos, né? Freud fala que, via de regra, salvo exceções, obviamente, toda regra tem exceção, Freud fala que as filhas se casam com os pais e os filhos se casam com as mães, mas não é com a qualidade do pai nem da mãe. Nós nos casamos com os defeitos do pai e da mãe. Clarice, por que os defeitos? Porque nós nos casamos com aquilo que nos incomoda, aquilo que nós colocamos foco a vida inteira. E aí, de novo, a gente vai trazer para o casamento aquela criança interior ferida, aquela criança interior que não teve atenção, aquela criança interior que não foi amada. E a gente joga sobre o nosso parceiro toda a responsabilidade de nos dar aquilo que nos falta da infância. E é um exemplo que eu gosto muito de falar com os meus clientes. Imagina que você tem um tanque de amor que cabe 20 litros de amor. E você se casa com uma pessoa que o tanque dele só tem 10 litros. Faz sentido para você que ele vai te dar tudo o que ele tem e para você não vai estar bom? Porque vai estar faltando 10 litros? E aquele cônjuge, ele já está exausto, ele não sabe mais o que ele faz para agradar o outro, ele já não tem mais recursos, ele já não tem de onde tirar estratégia para agradar o parceiro e o parceiro está sempre infeliz na relação, o parceiro está sempre reclamando de alguma coisa. Por quê? Porque o tanque do parceiro cabia 20 e ele só tem 10 para encher esse tanque. Questões não resolvidas na infância. Por isso que é importante num relacionamento o autoconhecimento, a autoconsciência emocional, para você olhar e falar assim, peraí, isso aqui que meu pai não me deu, a minha mãe não me deu, eu não posso cobrar hoje do meu cônjuge. Tem uma parte no meu tanque que eu preciso aprender a preencher. E como eu sempre pergunto quando alguém me reclama que o cônjuge não dá atenção, eu pergunto assim, quanto da atenção que você cobra dele ou dela, você está dando para si mesmo? Às vezes nós cobramos do outro aquilo que nem nós fazemos por nós. Nós orbitamos tanto em torno do outro, vivemos tanto em torno do outro, que esquecemos de olhar para nós. E como eu sempre digo, você só ama o que admira, né? O outro acaba perdendo a admiração pelo nosso autoabandono. Um outro inimigo invisível dos relacionamentos é o silêncio emocional. O que é o silêncio emocional? Primeiro, são dois, eu costumo dizer que são dois silêncios, né, emocional. Primeiro é aquele distanciamento que vai acontecendo naturalmente quando um deixa de olhar para o outro, quando um deixa de se preocupar com o outro e o casamento vai esfriando. E o outro é aquele gelo proposital que sempre uma parte dá na outra quando algo a frustra, a expectativa não é atendida. E aí, fiquei uma semana sem conversar, fiquei 3 dias sem conversar. O silêncio emocional, tão prejudicial para os relacionamentos. O outro inimigo invisível, a comunicação agressiva. E aí eu quero perguntar para vocês, quantas vezes você já ouviu do seu cônjuge? Por que você está falando assim comigo? Nossa, precisa ser tão grossa? Nossa, o que eu te fiz?
E na maioria das vezes a gente não percebe o quão grosseiro está sendo com o nosso cônjuge. E quantas vezes eu ouço isso? O casal às vezes está discutindo, está brigando, tem uma parte ali que está sendo muito hostil com a outra, mas chega um parente, chega uma visita, nossa, aquela parte vira toda amor. Aí a outra parte olha e fala, nossa, é só para mim a pior versão? É só comigo a pior parte? Então, essa comunicação agressiva também é um inimigo invisível dos relacionamentos. Um outro inimigo invisível são os padrões familiares. Gente, o que tem de casamento atravessando tempestade por conta de conflitos de valores, padrão. O menino vem de uma casa onde a mãe é doente por limpeza, aquela casa extremamente organizada. E ele casa com uma moça da casa dela, não era tão importante, a organização não era tão importante. Ela não aprendeu isso na casa dela. E aí o que esse menino vai fazer? Ele começa a cobrar, porque você não organiza, porque essa casa está sempre bagunçada, porque isso, porque aquilo. E para aquela pessoa aquilo é normal, ou seja, é um padrão que vem lá da infância. Um outro exemplo também disso, uma menina que cresceu num lar onde o pai consertava tudo que quebrava, o pai trocava o chuveiro, o pai trocava o pneu, o pai fazia tudo. E casa com um menino que na casa dele quem fazia tudo era a mãe. Aí quebra alguma coisa dentro de casa, ela fica esperando que o marido resolva, porque esse é o padrão familiar dela, e ele fica esperando que a mulher resolva, porque esse era o padrão familiar dele. E sem conversar, sem se entender, isto acaba virando um inimigo invisível desse relacionamento. E um último inimigo que eu quero comentar com vocês é a imaturidade emocional. Augusto Cury fala que a nossa emoção sempre será uma criança. Ou seja, ela sempre vai precisar de supervisão. Ou seja, toda vez que você tomar uma decisão sob forte emoção, em maior ou menor grau você vai cometer um erro. Por quê? Porque a emoção ela sempre vai te levar a agir de forma errada. Por isso que as decisões precisam ser tomadas com racionalidade. Eu gosto muito quando a Bíblia fala: tenha uma mente forte e um coração manso. Porque quando você tem, olá Valdinei, seja muito bem-vindo. Quando você tem uma mente fraca, ou uma mente forte, um coração forte, ou um coração fraco, o que acontece? Você vai tomar decisões guiadas pelas suas emoções. E as nossas emoções, via de regra, são dirigidas por padrões do passado. Então, todo movimento, ele precisa de um inimigo invisível, né? A gente sempre está culpando alguém, a gente sempre está terceirizando alguma coisa. Então, este movimento que eu comecei com esta live falando sobre relacionamento, eu quero trazer visibilidade aos inimigos do seu relacionamento. Escreve aí quais são de todos esses inimigos que eu falei, quais você já identificou no seu relacionamento. Porque o problema não é a briga em si, mas é como nós lidamos com aquela situação, o quão preparado nós estamos para aquilo. E o que as pessoas acham que é o problema, né? Eu coloquei aqui vários inimigos invisíveis que nós não vemos. Nós não percebemos como nós reagimos, nós não percebemos o quão orgulhosos nós somos, nós não percebemos o quão ferido nós estamos, os traumas que nós trazemos da infância, muitos nem lembram. Então, na maioria das vezes, esses inimigos, eles estão ocultos no nosso casamento. E aí a gente coloca a culpa naquilo que nós vemos. Ou seja, são as brigas, o distanciamento, a frieza, a falta de comunicação, os ciúmes. Por quê? Porque isso é o que está na superfície do teu casamento, né? Eu costumo dizer que é igual um iceberg. O que você vê é apenas 10% do problema. 90% do problema está submerso. 90% do problema é o invisível. E aí, casamento acabou porque ele me traiu. Não. Qual é o inimigo invisível que levou a essa traição?
seja um trauma de infância, seja uma situação não resolvida, seja uma carência, sabe, aqueles 10 litros, a pessoa só tinha 10, o outro queria 20, e aí às vezes ela vai buscar fora do casamento os 10 que faltam. Gente, eu não estou aqui justificando, nem fazendo apologia à traição, tá? O que eu estou dizendo é que tem sempre um inimigo invisível por trás de cada comportamento visível. As pequenas discussões do dia a dia, né? A toalha molhada em cima da cama, a roupa que não vai para o cesto, aquelas coisas que vão desgastando o relacionamento. O casei com a pessoa errada, né? Muito comum. Incompatibilidade de gênero. Nossa, nós somos muito diferentes, gente. Quem me conhece, quem convive comigo, percebe o quanto eu e o meu marido somos diferentes. E, no entanto, dá tudo certo no nosso casamento, porque a gente consegue ter maturidade para entender as diferenças um do outro e respeitar, que é uma coisa extremamente importante no relacionamento, o respeito. Uns jogam a culpa porque casou cedo, porque casou tarde, no dinheiro, ou seja, nós ignorando os inimigos invisíveis, nós colocamos a culpa naquilo que nós estamos enxergando. Mas Clarice, o que acontece de verdade então no casamento? Primeiro, feridas antigas governando reações atuais. Quantos casamentos isso acontece? E às vezes a pessoa casa uma, casa duas, casa três e ela cai sempre no mesmo buraco, porque ela escolhe o parceiro segundo o padrão emocional que ela traz lá da infância. Imagine uma situação, uma pessoa que foi criada sem pai, que veio ali de uma mãe solo e essa mãe criou, trabalhou, batalhou e criou essa criança. O que essa criança entende de um papel masculino dentro de casa? Ela nunca teve essa referência. E a casa é a escola. Aí essa menina que nunca teve um homem dentro de casa para ser referência, para ensinar a ela qual o papel do homem, ela cresce e se casa. O que ela vai fazer com esse marido? Ela não sabe. O que ela aprendeu? Que tem que ir para a rua, que tem que ganhar a vida, que tem que dar conta de tudo sozinha. Foi isso que a mãe dela ensinou para ela. E muitas vezes é este comportamento que ela vai reproduzir dentro do casamento dela. E às vezes aquele parceiro ele vai ficando sem espaço. Se ele veio de um lar estruturado, se ele conhece o papel da mulher e se aquela mulher está aberta a aprender, às vezes ele consegue falar para ela, olha, vamos fazer assim, deixa que eu cuido disso, deixa que eu cuido daquilo, vamos dividir as responsabilidades. Mas se ele também veio de um lar igual dela, muito provavelmente isso vai ser um problema. Essas feridas serão um problema real nesse relacionamento. Casais reagindo às dores do passado, né? É aquela criança que foi abusada na infância e hoje ela não consegue se entregar sexualmente ao marido. Mas ela também não consegue nem falar sobre isso, porque é tanta dor que ela carrega. Então, é uma dor do passado impactando no casamento dela hoje. É aquela pessoa que cresceu num lar de traição e aprendeu a não confiar em ninguém. Então ela tem um ciúme, ela tá sempre achando que o marido tá traindo, porque ela cresceu assistindo os pais brigarem por causa de traição. Então é um trauma do passado decidindo o relacionamento dela no presente. A falta de consciência emocional. Quantas vezes a gente grita e não percebe que tá gritando? A gente magoa e não percebe que está magoando porque nós não temos consciência do impacto que nós causamos no outro. Recentemente eu estava atendendo uma pessoa, uma reclamação do time dela. Eu falei para ela de 0 a 10 o quanto você tinha ideia desse impacto. Ela falou 0. Porque situações vividas na infância, onde ela teve que ser forte, onde ela teve que fazer acontecer, onde ela não tinha permissão para errar, ela trouxe isso para o ambiente de trabalho dela e isso estava esgotando o time dela. Quantas vezes nós fazemos isso no nosso casamento? Gente, comenta aqui quantos desses inimigos, quantos desses erros você já identificou no teu relacionamento, na tua vida. Quantas vezes nós paramos para olhar para o nosso passado, para a nossa infância, para o casamento dos nossos pais e entendermos o que eu trouxe de aprendizado para o meu relacionamento daquilo que eu vivi na infância.
Outra coisa extremamente importante, falta de preparo para as fases difíceis. A gente vai se casar, quem nos ensinou que tem crise, que tem doença, que tem dificuldade financeira, que tem desemprego, que tem TPM, né? Que tem mau humor, que tem conflito de valores? Quem nos ensinou? E quando a gente se depara com isso, como que nós resolvemos isso? Lembra da chave de roda que eu falei lá no começo? Qual é a ferramenta que eu uso? Obrigada, Pedro, meu querido. Qual é a ferramenta que eu uso para resolver esta situação? E uma frase que eu gosto muito, né? Relacionamentos fortes não evitam tempestades, eles amadurecem dentro delas. Quantas pessoas eu vejo morrendo por dentro porque não querem desencadear uma crise com o parceiro e aquela pessoa vai suportando, até que ela adoece, até que ela tem um problema de saúde. E uma frase que eu gosto de falar, né? A paz só se conquista com guerra. Eu não estou falando de você desencadear uma crise no teu casamento, mas eu estou falando de você se abrir para o diálogo. Eu estou falando de você ouvir o que o outro tem para dizer, de você considerar a possibilidade de que de repente ele pode estar certo a seu respeito. Quantos comportamentos nós temos e não percebemos que temos? Quantos traumas da infância estão norteando as nossas decisões hoje? Vai comentando aí, gente. Tá fazendo sentido para vocês? O Beraldo Maria Angélica colocou verdade. E aí, vocês estão se identificando com isso? Então eu quero falar agora deste movimento que eu criei para falar um pouco mais de relacionamento nas minhas redes sociais. Começando pelo convite, né? O que esse movimento ele vai fazer, que eu dei o nome para ele de aliança inabalável, né? O que sustenta, o que sustenta não, né? Qual é o símbolo do casamento? É aliança. Então, quando nós nos casamos, nós temos orgulho de carregar o nome do outro no nosso dedo, para mostrar para todo mundo que nós temos uma aliança com alguém, nós temos uma aliança de fidelidade, nós temos uma aliança que é um elo que nunca vai se quebrar. Esta é a ideia no casamento. Por isso eu dei este nome de aliança inabalável, porque creio eu que Deus despertou em mim essa missão de levantar casais com o propósito de formar casamentos fortes. Eu realmente acredito que a família é um importante pilar da sociedade. E eu acredito que interessa muito a Deus que os casais, os casamentos, as famílias estejam saudáveis, que crianças sejam criadas em lares estruturados, que elas tenham estrutura emocional para lidar com as dificuldades quando elas também forem adultos e formarem as próprias famílias. Então, esse movimento, a ideia é formar casamentos emocionalmente preparados, alianças que serão inabaláveis à crise, à doença, ao desemprego, a financeiro, a todo tipo de situação. Famílias verdadeiramente fortes, com maturidade emocional para, independente da crise, independente do problema, você poder sentar e conversar com o outro e entender os porquês do outro. Eu sempre falo, as pessoas julgam as nossas ações porque elas não estão vendo as nossas intenções. Principalmente, meu querido, casamentos futuros. Valdinei perguntando, casamentos futuros também. Sim, porque a gente já aprende certo. Quando eu falo de casamento futuro, né? Eu atendo muitas pessoas aqui que estão em relacionamentos novos ou buscando um relacionamento. Eu sempre falo, foco no defeito, né? Uma empresa, ela contrata pela competência, pela habilidade, mas ela demite pelo comportamento. E num casamento é a mesma coisa. Quando nós nos apaixonamos, nós só vemos a qualidade da pessoa. E se aparece algum defeitinho, a gente ignora com sucesso.
porque o nosso foco está na qualidade. Gente, qual é o defeito que você não suportaria numa pessoa? Coloque foco no defeito. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu não conseguiria ficar casada com uma pessoa que bebe até cair, que bebe todos os dias, que tem um vício na bebida. Então, quando eu namorava, e eu tava assim em barzinho, lanchonete, e eu começava a paquerar um rapaz, se eu visse ele tomar 2, 3 cervejas seguidas, eu já desencanava dele. Por quê? Porque não era opção para mim me envolver com uma pessoa que bebe. Então, para que pagar para ver? Foco no defeito. Comenta aí, gente, qual defeito você não toleraria num parceiro? Será que você prestou atenção nisso antes de se relacionar com alguém? E outra, se você abomina este defeito porque você viveu com ele na infância, a chance de você trazer ele para sua vida adulta é muito maior. Por isso nós precisamos ter essa consciência, essa maturidade emocional. Um outro objetivo desse movimento é reconstrução ao invés da desistência. A paixão deixa a gente meio demente. Verdade, Valdinei? Com certeza. Olha, a Fer falando que ela não admite mentira. Gente, não justifica o injustificável. Às vezes eu atendo pessoas que ela descobriu que o namorado, por exemplo, mentiu. E aí eu falo assim, como que é para você lidar com isso sabendo que ele mentiu? Ah, ele mentiu para ser aceito. Ah, ele mentiu por causa disso. Aí eu falo assim, você mentiria por isso, por esse motivo? Não. Eu falo, então, se é injustificável para você, por que justificar no outro? Gente, se você abomina a mentira e a pessoa mentiu para você, não acredite que ela vai mudar. Não pague para ver, porque lá na frente só aumenta. Com a convivência, não é que aumenta, né? Que quanto mais perto você fica, maior os defeitos se tornam. Não é à toa que tantos casamentos acabaram na pandemia, porque os casais começaram a ficar muito perto e os defeitos foram amplificando. A Dani falando, mentira, não priorizar os meus filhos. Gente, presta atenção, você saiu de um relacionamento, você está conhecendo uma pessoa, esta pessoa também vem de um outro relacionamento, esta pessoa tem filhos no outro relacionamento. Observa como ela trata os filhos dela. Se ela não liga, não se preocupa com os filhos dela, você acha que ela vai se preocupar com os seus? Aí a pessoa tá vendo o abandono, tá vendo que a pessoa não faz questão de ver os filhos, não faz questão de pagar a pensão no dia, não tem aquele cuidado, não sabe nem a escola que o filho tá estudando, e ela vai se casa com aquela pessoa achando que com o filho dela vai ser diferente. Não vai, gente. Então, foco no defeito, não vai se apaixonar pensando na qualidade, tá? Ó, dica de ouro desta live. Clarice, para quem é este movimento? Valdinei, para quem também está escolhendo neste momento, para quem está conhecendo alguém, para quem é solteiro e quer acertar, né, nessa decisão tão importante. Eu falo, uma das decisões mais importantes da sua vida é com quem você vai se casar. Então, é para esta pessoa. É também para quem está, casais que já estão emocionalmente cansados, que já tentaram aqueles cursos rasos, aquelas imersões, que é mais do mesmo, né? Que sempre repete a mesma coisa e aí você sai do treinamento e uma semana depois seu casamento está do mesmo jeito. Então é para casais que estão desgastados, que já tentaram bastante coisa e nada deu certo. Quem mais pode participar deste movimento? Deve participar deste movimento. Pessoas que ainda acreditam na reconstrução do casamento. Pessoas que falam assim, poxa, tem amor. Eu sempre falo isso, gente, não faço mistério disso. Os meus 9, 10 primeiros anos de casada foi um inferno, porque eu tinha N questões da infância não resolvida, ele tinha N questões da infância não resolvidas, problemas atuais, filho, faculdade, dificuldade financeira, mas eu tinha um foco, eu repetia para mim todos os dias, eu não casei para separar. Eu não casei para separar, eu preciso fazer isso dar certo. E era uma coisa que eu sempre falava muito para Deus, eu não quero um casamento de aparência. Eu não casei para separar e eu quero ser feliz no casamento. Então, esse foco, o acreditar, eu acreditei todo o tempo
que era possível ter um casamento pleno, feliz. Era possível ser amado, amar, se sentir amado 10, 20, 30 anos depois de casados. Quem mais pode participar deste movimento? Quem tem consciência que não existe perfeição. Quem tem consciência de que o outro não vai caber na forminha dele, que o outro nunca vai atender 100% a expectativa dele e está pronto para aprender a lidar com a imperfeição do parceiro, também pode fazer parte desse movimento. Quem quer estabilidade emocional, Clarice, eu saio da casinha, Clarice, eu não sei o que acontece comigo, eu preciso ter estabilidade, eu preciso aprender a conversar, eu preciso controlar minha ira. Você também pode fazer parte deste movimento. Comenta aí, gente, o que você mais está gostando? Dani falou, isso é importante. Comenta aí o que você tá, o que tá fazendo sentido para você nesta live, o que você já vai levar para o teu casamento. Ninguém é perfeito, exatamente. É importante a gente ter consciência disso. Só que dentro do imperfeito não pode ter aquele erro que você não aceita. Isso precisa ser levado em consideração. Clarice, o que é esse movimento? Gente, esse movimento é uma jornada. É um processo, porque você não vai resolver uma crise dentro de uma imersão de 2 dias, de 1 dia, numa live de 1 hora, não vai resolver. Então este movimento, ele é uma jornada, ele é um processo, um caminho, uma direção, nós vamos caminhar juntos. Tudo que eu sei, tudo que eu estudei, tudo que eu vivi, inclusive dentro do meu relacionamento, eu vou trazer como conhecimento, como técnica neste movimento para criar alianças inabaláveis. E se você quer ter uma aliança inabalável, comenta aí, eu quero ter uma aliança inabalável. Eu quero fazer parte deste movimento, porque toda transformação é processual. É um processo, requer tempo, requer paciência, requer disciplina, requer maturidade, conhecimento, e isso não é do dia para a noite. Então este movimento é também para quem tem paciência, para adquirir a maturidade necessária para ter um casamento inabalável. Olha a Juliana comentando, é mudando de mentalidade, exatamente, precisa do começo, gente, eu sempre falo isso. Esse primeiro passo, ele não te leva onde você quer chegar, mas ele tira você da onde você está. E sair de onde você está faz toda a diferença. Sim, William, é um movimento gratuito, serão lives, posts na minha rede social, caixinhas de perguntas que eu vou abrir para vocês tirar dúvidas, comunidade no WhatsApp, muitas dicas. Então, assim, é uma comunidade, um movimento que nós vamos caminhar juntos com foco de fortalecer casamentos, de construir alianças inabaláveis. Porque, como eu disse, para mim, o casamento é um importante pilar da sociedade. A família é um importante pilar da sociedade. E interessa muito a Deus que ela dê certo. Depois, outras pessoas, né, que podem participar. O que esse movimento vai focar? Na reconstrução, na verdade emocional. Obrigada, Valdinei. Na preparação para a vida real. Gente, casamento não é conto de fada, a gente sonha que é, né? Aquele felizes para sempre, a gente casa sonhando com os felizes para sempre. Só que os filmes de conto de fada sempre acabam no casamento, né? Dificilmente eles mostram o depois do casamento. E hoje existe um movimento muito forte também contra o casamento. E a gente vai aprender neste movimento, depois conforme vocês vão participando, é muita coisa para falar em pouco tempo, mas vocês vão aprendendo como lidar com tudo isso, como entender tudo isso. Clarice, esse convite então é para quem? Talvez você tenha chegado aqui muito cansado. Cansado de lutar sozinho, cansado desse lugar aonde você está, cansado de falar e nunca ser ouvido, cansado de não se sentir prioridade, cansado de tantas coisas. E esse convite é para você fazer parte desta aliança inabalável. O propósito deste movimento,
que essa live hoje, que é o convite, eu quero convidar você que já é casado e quer ter uma aliança inabalável, você que está à procura da pessoa que vai dividir a vida com você, da pessoa que vai te ajudar a educar os filhos, da pessoa que vai seguir com você essa jornada. Então você que também está buscando um novo relacionamento, entra para essa comunidade, entra para este movimento, venha fazer parte deste convite. A nossa missão é despertar casais para o novo tempo. E outra coisa extremamente importante que no casamento tem sido delegado: criar filhos emocionalmente saudáveis. Gente, quantas crianças sendo educadas pelas telas. E muitas vezes esses pais nem veem, nem sabem o que essas crianças estão vendo. Então, este movimento também vai tratar disso. Como educar filhos emocionalmente saudáveis, como não ter problema na adolescência dos teus filhos, como lidar com situações, com crises também de adolescência, dificuldades que vêm através da educação dos filhos. Porque, amém, Angélica, a verdadeira transformação exige conhecimento. E só o conhecimento transforma. Gente, nós vamos criar um grupo de WhatsApp gratuito. E nesse grupo nós vamos passar todas as informações sobre a nossa próxima live. Vocês vão poder sugerir temas, fazer perguntas, tirar dúvidas. Porque eu quero estar o mais perto de vocês possível, assim, o mais próximo que eu conseguir ficar. Olha que legal! Deixa eu ver aqui o depoimento da Juliana. Fui paciente da Clarice alguns anos atrás e vejo como tudo que ela me apresentou fez a diferença em minha vida. Hoje tenho um casamento muito mais maduro. Não é perfeito, mas aprendemos a cada dia. Gratidão, Juliana, pelo depoimento. Eu acho que esse é o grande propósito da nossa vida, né? Focar nos casamentos, focar nas famílias, focar nas pessoas. É possível sim ser feliz dentro de um relacionamento e não tem nada mais gostoso do que você ter prazer em voltar para casa, do que você gostar daquela pessoa que você vai encontrar em casa e saber lidar com as dificuldades quando elas vierem. Então, galera, e aí? Quem topa o convite? Coloca aqui, tô dentro, aliança inabalável, quero fazer parte, comentem aí. E quem for chegando depois também, vem junto, faça parte, engaja. Vamos criar o máximo possível que nós pudermos de casamento forte, porque o que você aprender neste movimento, você também vai poder ensinar. E nós vamos multiplicando. E como uma pedra que cai na água e ela vai fazendo ondas, eu quero que este movimento fique muito grande. E lá na frente, muitos casais possam dizer: eu tenho uma aliança inabalável, uma aliança que nunca vai se quebrar. Bom, e comentem aqui, gente, eu me comprometo com o meu relacionamento. Quem aqui hoje quer assumir um compromisso? Claro que pode, Fer, você é muito bem-vinda. Quem aqui hoje, gente, independente da situação que o seu casamento está hoje, independente se você já está desistindo ou já desistiu, lembra que eu falei dos meus 10 primeiros anos de casamento? E eu sempre falava, eu não casei para separar. Eu preciso fazer isso dar certo. Então, se você quer, comente aí. Eu me comprometo com o meu relacionamento. Eu vou construir um relacionamento inabalável. Gente, família forte não nasce por acidente. Ela é construída, ela é forjada dia após dia, um tijolinho a cada dia, usando a ferramenta certa, fazendo parte do movimento certo, porque tudo aquilo que a gente vê com frequência acaba banalizando. Então, às vezes, a gente fica o tempo todo ouvindo músicas que falam de traição. Um dia você acorda achando que está sendo traído, porque aquela mensagem foi direto para o seu inconsciente. Então, vamos fazer parte de um movimento que realmente fortalece o teu relacionamento, um movimento que vai tornar o teu relacionamento inabalável. Me acompanhe nas redes sociais, me sigam no Insta. Os próximos passos vai ser passado aqui no Insta para vocês.
Aguarde que em breve o meu time vai colocar aí a comunidade, o grupo de WhatsApp, para todos fazerem parte dessa comunidade e passar a receber dicas constantes sobre relacionamento, tirar dúvidas, marcar novas lives, sugerir temas para lives. Temos um acordo? Coloca aí, estou dentro. Galera, eu quero agradecer muito, muito, muito o tempo, a paciência de vocês. Espero ter contribuído. Tem muito mais coisas boas vindo por aí, muito mais dicas, muito mais informações. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de sempre. Não se esqueçam, compartilhem esta live. Tem muita gente precisando fazer parte deste movimento. Este convite foi só o primeiro passo. Só o primeiro passo. O melhor está por vir. Venha e traga quem você ama, para que também possa desfrutar de uma aliança inabalável. Muito obrigada. Beijo enorme no coração de vocês. Tchau.